Semana de reflexão. Amigo Rio Mar. Meu irmão, minha irmã, você que faz parte do Clube dos Amigos, recebeu um livrinho bonito hoje, essa semana, né? O livro desse mês, Semeaduras, Práticas de Ecologia Integral na Arquidiocese de Manaus. Quem está nos acompanhando pelas redes sociais, estão vendo o nosso livrinho. Começamos hoje e seguimos até sexta-feira o estudo do livro Semeaduras, Práticas de Ecologia Integral na Arquidiocese de Manaus. Um material que reúne experiências de nossas comunidades e mostra a prática como a ecologia integral transforma o nosso jeito de viver a fé. Hoje, segunda-feira, vamos conhecer o projeto Casa Amazônica de Francisco e Clara. Um projeto que busca aplicar aqui na Amazônia a proposta da economia de Francisco e Clara por meio de uma educação e de uma espiritualidade ecológica sempre a serviço dos povos amazônicos. A Casa Amazônica promove um espaço permanente de diálogo, reflexão e práticas concretas de uma economia do bem viver, olhando com atenção para as realidades, os desafios e as necessidades de nosso território. E para aprofundar esse tema tão importante, nós recebemos hoje, com carinho, Larissa Fernando, membro da Casa Amazônica de Francisco e Clara. Larissa, bom dia, seja bem-vinda. Bom dia, obrigada, padre. Que bom receber você aqui. Bom estar aqui também, agradeço o convite. Larissa, como a Casa Amazônica de Francisco e Clara busca aplicar na prática a proposta da economia no contexto amazônico? A economia de Francisco e Clara é um chamado do Papa Francisco, né? E que busca justamente a gente pensar uma outra forma de construir a economia, já que ele reconhece que essa economia está para matar, está para a morte. É uma economia que põe o lucro acima da vida. Então, quando a gente territorializa a economia de Francisco e Clara aqui em Manaus, é a primeira da Amazônia ainda, a única da Amazônia ainda. Quando a gente territorializa isso, a gente está falando também que essa economia que mata, ela também mata o nosso chão amazônico, também mata nossa mata, os nossos povos. Então, a gente aplica aqui de diversas formas, tanto através dos empreendimentos econômicos solidários que nós temos. Nós temos produção de sabão, de materiais de limpeza. Nós também temos a equipe que cuida da horta, que aí a gente juntamos tudo e vendemos os produtos de limpeza, vendemos a muda. Também temos a equipe de saúde em PIX, né? Nas terapias complementares, integrativas e complementares, que atendem também lá no Zumbi dos Palmares. Então, a gente vai, no nosso território, criando novas formas de produzir economia, uma economia compartilhada, uma economia para a vida. Olha que maravilha, né? De que forma, Larissa, de que forma a espiritualidade e a educação ecológica trabalhadas pelo projeto contribui para o fortalecimento dos povos amazônicos? A gente traz uma espiritualidade muito focada na ecologia integral, muito focada no bem viver, muito focada no que a gente quer construir, mas também de onde a gente vem. A nossa casa, ela tem um encontro entre gerações, entre a juventude que já nasce aqui na cidade, e algumas senhoras que vêm dos interiores de Manaus. Então a gente resgata esse processo desses saberes ancestrais, das nossas ancestrais vivas que estão ali conosco. E é um processo muito bonito. E além disso, nós temos indígenas dentro da Casa Amazônica, temos a irmã Elis, que é Mura. E nos consideramos aliadas dos povos originários. Então, eu penso que esse é o cerne da nossa espiritualidade enquanto Casa Amazônica de Francisco e Clara, e
através dessa espiritualidade também a gente vai vivendo a pedagogia, né? A pedagogia do encontro, que a gente no encontro também vamos sendo transformados e vamos aos poucos transformando quem está perto da gente também. Maravilha. A iniciativa nasceu inspirada pelo tema da campanha da Fraternidade de 2023. Como esse tema influenciou a criação e os objetivos da Casa Amazônica? 2023. Não, desculpa. É porque a Casa Amazônica surge do chamado do Papa Francisco. Lá em 2019, a economia de Francisco Clara, né? Isso mesmo. Então, que vem aqui pro Brasil, aqui ganha o nome de Santa Clara, também não só São Francisco. Então, quando a gente traz, a casa surge em 2023, a campanha da fraternidade era inclusive dá-lhes vós mesmos de comer, um tema muito forte, isso, né? Falando sobre a fome. E foi justamente nesse contexto que a gente nasce, inclusive nesse sonho de conseguir construir uma nova forma entre nós mesmos, né? De produzir e distribuir o que a gente arrecada. Então, mas a gente pensa muito também nisso, na periferia de Manaus, a gente está construindo um novo jeito de fazer economia, e uma economia para quem não tenha fome. É interessante quando a ligação, né, da economia de Francisco e Clara com esse tema da campanha da Fraternidade 2023 e a forma que vocês trabalham, porque não é dar um prato de comida, né, Larissa? É muito mais do que isso. É fazer com que aquela mãe de família que está sem trabalhar comece a desenvolver uma economia a partir do que ela tem e do lugar que ela está. Isso. Né? Isso é importantíssimo. Então, quantas vezes nós olhamos, muitas vezes com olhar até de julgamento. Por que as pessoas não estão fazendo nada? Muitas vezes não há aquela motivação ou elas não conseguem entender que o que elas têm na mão pode ser algo valioso. Alguém paga para ter o que temos na mão. Né? O chapéu consigo fazer, a trança em palha consigo fazer, né? O óleo que muitas vezes é descartado e vai para o meio ambiente, né? E vai aí prejudicar toda a natureza por bastante tempo, pode se tornar sabão e ser útil para tantas famílias, né? Com certeza. Levar o pão de cada dia para a mesa. Larissa, nossa quarta e última pergunta: quais foram os principais desafios identificados no território amazônico que motivaram a implementação de uma economia do bem viver pela Casa Amazônica? O chão, né, que a gente pisa amazônico, mas a gente fala particularmente da periferia da cidade, tem justamente o desafio da fome, o desafio da desigualdade, a falta de direito à cidade também, que aí a gente já entra no tema da campanha da fraternidade no ano que vem, né, direito à moradia. Sim. E não qualquer moradia, mas moradia digna. Então, isso a gente sente aqui na nossa pele, enquanto periferia da cidade, enquanto povo da cidade. Mas, ao mesmo tempo, a gente se encontra também do porquê que a gente está aqui, né? Por que essas ancestrais vivas que a gente convive tiveram que vir para cá? Por que a gente está perdendo aos poucos vai perdendo essa sabedoria? Por que é tão trabalhoso resgatar? Então, eu penso que a gente tem esse desafio de um apagamento da nossa identidade enquanto amazonenses, enquanto amazônidas, um apagamento que aqui na cidade a gente sofre bastante, Ô Larissa, só uma pergunta. Você acredita, por exemplo, aquilo que para nós, muitas vezes, e para nossos antepassados e, claro, avós, pessoas que estão aí atuando muitas vezes, trabalhando até hoje, aquilo que era para eles tão caro, era tão importante, muitas vezes quando chega na cidade é substituído. Por exemplo, os próprios utensílios mesmos, os utensílios, os valores, a cultura, a medicina. Olha, toma um chá disso que vai ajudar. Um chá de folha disso serve para dor de cabeça. O chá de hortelã com malvarisco é algo preciso, né? Para dor de cabeça, xarope de malvarisco para dor de garganta. São esses pontos que você vê que aos poucos tem sido substituído por aquilo que já está pronto. Mamãe e vovó não faz mais o xarope pro neto que tá com dor de garganta.
vai na farmácia e compra. Sim. Esse é um ponto que hoje podemos dizer assim, a casa comum, isso é o concreto que a casa comum quer resgatar. Olha, nós não podemos perder aquilo que é nosso. Não pode, até porque muitas vezes não temos escrito como fazer um tratamento, digamos, dor de garganta, usar uma planta que serve para dor de garganta. Então, como não temos escrito, se nós, aos poucos, vamos deixando isso de lado e vamos pegando tudo que é proposto pelo mercado, nós vamos daqui a pouco perder e não teremos mais isso daqui para as próximas gerações. Com certeza. Isso também é um projeto assassino dessa economia, né? Que mata a nossa vida, mas também mata a nossa cultura, mata aquilo que a gente é em essência, aquilo que a gente constrói há gerações e gerações. Então, com certeza, é um grande desafio é lutar contra essa política assim, econômica, né? Não necessariamente falando eleitoralmente, mas que nos mata e mata também a nossa essência, a nossa cultura. Maravilha. Larissa, foi muito bom estar aqui com você. Está convidada para voltar. E você que faz parte do Clube dos Amigos, recebeu o livrinho que nós estamos apresentando durante essa semana. Amanhã estará conosco o Padre Alcimar. Vai falar conosco também sobre o livrinho Semeaduras, Prática de Ecologia Integral na Arquidiocese de Manaus. Você acompanhou Semana de Reflexão. Amigo Rio Mar.